Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Teoria Geral do Processo e nós vamos agora para o módulo 2. Lembrando, são informações sucintas que você deve acompanhar no material que você recebeu. Lembrando também que eu me disponibilizo para qualquer dúvida, ok? No material vai o meu e-mail e vai também o meu Instagram. Acompanha, tira sua dúvida, fique à vontade, não pode ficar com dúvida, ok? Vamos lá, módulo 2, Teoria Geral do Processo. Senhores, olha só, no módulo 2 vamos falar de alguns tópicos importantes e o primeiro deles é a função do Estado. Mas quem é o Estado para nós, do Judiciário? Quem é o Estado na teoria geral do processo? O Estado ele é representado pelo juiz e pelo tribunal, ok? Então, quando eu falo em Estado, esquece o legislativo, esquece o executivo. Função típica do judiciário, então estou falando que o Estado aqui ele é representado pelo juiz e pelo tribunal, ok? Eles devem aplicar, né, a lei ao caso concreto. Agora, vamos lá. Com qual objetivo? Qual objetivo? Briga? Não. O principal objetivo é pacificar, por fim a um problema. Mas aí quando eu penso, mas nem todo processo é pacífico, nem todo processo eu tenho paz. Sim, por quê? Porque no processo eu sempre tenho alguém com um direito e alguém que contrariou esse direito. Então, se eu preciso aplicar o direito, eu tenho que ser legalista, esse direito vai contra aquele que foi ilegal, foi ilícito. E aí, a ideia de pacificar, na verdade, é trazer paz social. Não estou preocupado com a paz entre as partes. Estou preocupado com o fim social de alguém que teve o seu direito usurpado e agora precisa de uma recuperação, de uma indenização, de uma pacificação em relação à lei. Ok? Vamos lá. Segundo ponto. Princípio da inércia da jurisdição. Você já deve ter ouvido a história de o direito não socorre a quem dorme. O que significa isso? O judiciário não vai atrás de você. Você precisa provocar o judiciário, tá bom? Então, você precisa iniciar o processo. Isso é um ato próprio. E aí, nesse ato próprio, nós temos a ideia de tempo. Quando é que eu preciso? Quando é que eu posso? Até quando eu posso? Nasce, então, o Instituto da Prescrição e da Decadência. Prescrição e decadência não são objetivos nossos, vocês vão ouvir isso em outros conteúdos. Mas, já adianto que a prescrição e a decadência é a perda do direito. Você demorou demais para agir. Por exemplo, ação trabalhista, você tem um prazo de 2 anos para entrar na justiça. Uma ação indenizatória tem prazo de 2, 3 e 5 anos para se buscar uma indenização. Perdeu aquele prazo, perdeu o direito. Ah, mas eu não recebi a dívida, não recebi. Problema seu. Você dormiu e o direito não socorre aos que dormem. Ok? Então, o princípio da inércia do judiciário, o direito não socorre a quem dorme, e isso precisa ser muito levado a sério. É um grande inimigo de quem trabalha com isso, porque o prazo está contra nós. Beleza? Vamos lá. Jurisdição voluntária contra jurisdição contenciosa. Jurisdição contenciosa, eu tenho conflito, eu tenho a briga, eu tenho alguém buscando o direito. Mas, lembrando, pode ser, é sempre assim? Não. Eu também tenho uma justiça voluntária onde eu estou pedindo a homologação de um acordo. Inclusive, em algumas situações, elas podem começar conflituosas, ou seja, litigiosas, e depois virarem consensual. O divórcio, por exemplo, é assim. É muito comum. O divórcio começa litigioso, mas no meio do caminho as partes fazem um acordo. E aí isso vira um divórcio consensual. Como também pode acontecer o contrário. Eu tenho um divórcio consensual, começou tudo bem, está todo mundo em paz, mas aí no meio do caminho começam a brigar, e aí essa briga encerra aquela paz que estava acontecendo no processo, e eu tenho a conversão do processo que era consensual para um processo litigioso e agora as partes vão brigar. Agora eu tenho um conflito, ok? Qual é o papel do juiz nisso aí? Se eu tiver um processo litigioso, o papel do juiz é resolver o conflito, é decidir sobre o litígio. Se for no voluntário, na consensual, eu tenho o juiz apenas conferindo ver se está tudo certo e homologando aquele acordo, beleza? Em relação às partes, lá no processo litigioso, eu tenho autor e réu. Tem um requerente e requerido. No processo voluntário, no processo consensual, eu tenho os interessados, apenas requerentes. Tá bom? É, o exemplo mais clássico, mais claro disso aqui realmente
é em relação ao direito de família, onde eu tenho, por exemplo, o processo litigioso de um lado e o processo consensual do outro. Litigioso, o juiz vai decidir, vai resolver o conflito, pronto. Consensual, o juiz vai homologar o acordo, verificar se está tudo certinho em relação ao direito dos filhos, se tiver, em relação à divisão de bens, e pronto, homologou o acordo, concordou as partes, encerrou o processo. Ok? Bom, princípio da imparcialidade do juiz. Senhores, o juiz precisa ser imparcial. Inclusive, é muito comum que, num processo, às vezes o próprio advogado, olha, eu estou falando da parte, o próprio advogado é amigo do juiz. E é comum criarem vínculos de amizade, advogados, juízes, embargadores, ministros, enfim. Mas aí eu descubro que o juiz é amigo do advogado que está contra mim, está na parte contrária do meu processo. Eu vou pedir uma suspeição. Significa, aquele juiz ele não está sendo imparcial, porque eles são amigos. Então eu preciso separar os coleguinhas, separar aquele advogado daquele juiz e pedir que outro juiz julgue a causa, tá bom? Porque eu preciso da imparcialidade do juiz, ou seja, o juiz não está comprando a briga de ninguém. Ele vai ver quem é que tem o direito, quem não tem o direito, e pronto, é só isso, ok? É somente isso, tá bom? É, bom, nesse módulo aqui, que temos é isso, e, mais uma vez, estou à disposição para dúvidas. Tem um questionário, respondam o questionário, pois o questionário é base para as duas avaliações que vocês vão fazer, beleza? Um abraço, até o terceiro módulo.